Olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro encontro sobre matemática financeira. Bom, hoje é revisão, tá? Então, eu acredito que muitos de vocês que estejam aqui já dominam matemática, conhecem e tal. Mas eu peço um favor, mesmo que for na velocidade 1.5, velocidade 2, velocidade 10, sei lá, assistam. Passa por ela, porque alguns conceitos, alguma coisinha assim de revisão é legal a gente ver, tá? Alguma forma de enxergar diferente os cálculos é interessante a gente pensar, tá bom? E para quem, né, tem assim um déficit em matemática, vamos dar uma geralzona aqui rapidinho para a gente poder ter alguns princípios. Esses princípios são fundamentais para a gente fazer todos os cálculos de finanças e todos os cálculos de mercado financeiro, todos os cálculos que vierem pela frente, tá? Nem em matemática financeira, nem em mercado financeiro, nem em macroeconomia, a gente não vai trabalhar com derivadas, integral, não vamos fazer nenhum cálculo complexo. Basicamente, as nossas contas é mais menos divisão vezes expoente raiz. Pronto, as seis operações básicas, a gente vai ficar nisso, tá? Vamos lá então? Bora lá. Claro que a integral e a derivada também são esses cálculos. Mas a gente vai fazer cálculos básicos, tá, galera? Básico. Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa introdução. Espero que vocês gostem aí. Simbora. A nossa primeira parte é a pendas. Você já ouviu o que é pendas? São as ordens das operações. Tudo tem um porquê. As ordens das operações também tem. Quando você tem um cálculo muito longo, tem uma sequência que você tem que seguir para que você consiga obter o resultado que você quer. É claro que na escola, na matemática, muitas vezes a gente aprende a fazer a conta só por fazer a conta. Ah, você sabe fazer o cálculo? Sei. Ah, então tá bom, acabou. Mas é importante a gente entender por que é feito dessa forma. Por que é importante a gente saber? Porque o ideal é que a gente crie nossas próprias contas. A gente crie nossos cálculos conforme a necessidade da vida vai aparecendo. Então vamos lá. Sem enrolar. O que é o P da pendas? Parênteses e conchetes. De dentro para fora. Então, sempre quando uma fórmula tiver parênteses e o conchetes, que é aquele assim, ó, a gente vai fazer primeiro os parênteses, depois os conchetes. E de dentro para fora. Então, o que vai acontecer? Geralmente, se tem conchetes, tem um parênteses dentro. Aí, se tem outro parênteses dentro. Então, a gente resolve de dentro para fora, ou seja, resolve os parênteses, vai eliminando. Quando tiver só o conchetes, olha que legal. O conchetes vai virar um parênteses. E a gente vai eliminando. Aí chega uma hora que o parênteses sai e a conta abre. Tá bom? Então, a gente vai fazer exercício, a gente vai ver isso aí. Mas vamos lá. É só a sequência. Então, da pendas. Primeiro parênteses e conchetes, de dentro para fora. Depois, é o E de expoentes e raiz. Então, primeiro que está em parênteses. Depois, expoente e raiz. Depois, multiplicação e divisão sempre da esquerda para a direita. A gente faz da esquerda para a direita. E depois AS, adição e subtração, da esquerda para a direita também. São as últimas, tá? Então, aí se forma pendas, essa sigla aí, tá bom? Então, a pendas nada mais é do que essa sequência. Esse material vai ficar aqui para vocês. Então, sempre quando vocês quiserem consultar, às vezes orientar um amigo, né, orientar um filho, né, na questão da matemática, tem esse material aí para vocês, para ajudar, tá? Bom, vamos fazer um exercício agora? Vamos ver como é que funciona isso na prática. Vamos lá. Eu tenho essa conta aí, ó, 2 mais 3 vezes, abre aí o parênteses, 9 menos 1, fecha parênteses, dividido por 2, elevado a 2, tá? Vamos lá. Esses sinais, galera, eu deixei assim, porque o Excel, ele usa assim também, dessa forma, tá? Então, vamos trabalhar com ele assim, mas o 3 eu posso colocar um X também. Eu vou colocar um X também pra gente ver. Vamos lá. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui? Bom, parênteses e conchetes, é o primeiro. Então, vocês resolver 9 menos 1. Então, tá ali, ó. 9 menos 1 é igual a 8. Então, o meu parênteses, ó, ele desaparece, porque eu já resolvi isso aqui. Então, eu tenho 2 mais 3 vezes 8... dividido por 2 elevado a 2. Agora eu não tenho mais parênteses. Qual que é o meu próximo passo? Eu tenho que fazer expoente e raiz. Então eu tenho um expoente aqui, ó. Então eu tenho que resolver isso aqui, ó. 2 elevado a 2 é 4. Então eu tenho tudo igual. 2 mais 3 vezes 8 elevado a 4. Qual que é a minha sequência? Eu tenho outro expoente ou raiz? Não.
eu tenho o quê? Multiplicação e divisão. Qual é a sequência que eu faço? Da esquerda para a direita. Então, daqui para cá. Então, eu tenho que resolver primeiro o quê? 3 vezes 8. 3 vezes 8. Olha aqui. 3 vezes 8, 24. Então, aqui, ó, 2 mais 24, que é 3 vezes 8, dividido por 4. Agora, eu tenho uma divisão. 4 dividido por 24, que vai dar 6. E agora, eu tenho divisão, multiplicação, expoente, não tem mais nada. Agora é adição e subtração, conta de mais e menos. 2 mais 6, 8. Essa é a sequência para a gente fazer a conta. Toda a sequência ela tem que ser respeitada, porque tem um propósito para isso, né? E a gente vai ver mais para frente alguns exemplos disso, beleza? Vamos lá, então. Kelly ganha salário de 2.000 e também comissão de 3% sobre suas vendas. Qual é o salário da Kelly se ela vender 100.000? Então, vamos lá. Ela ganha 2.000. Ó. 2.000 aqui é o salário dela. Beleza? Beleza, vamos lá. 2.000 é o salário. Eu vou somar o salário dela com 100.000 de vendas, que é o que ela vai vender, vezes a comissão dela, que é de 3%. Então, olha por que tem essa sequência. Ela vai ganhar 3% de 100.000, não é? Se ela vai ganhar 3% de 100.000, presta atenção, galera, presta atenção, é importante essa parte, hein? Se ela vai ganhar 3% de 100.000 e 2.000 já é o salário fixo dela, ela já está garantida esse valor. Eu não posso pegar os 2.000 e colocar aqui dentro, fazer 100.000 mais 2, 102.000 e depois tirar os 3%. Porque ela não vai ganhar no salário dela, o chefe dela não vai calcular 3% em cima dos 102.000. Ela não vendeu 102.000. Ela vendeu 100.000. Então, ele vai calcular o percentual da comissão dela sobre os 100.000. Por isso que eu tenho que fazer a multiplicação antes da soma. Agora, tem casos em que eu preciso somar primeiro para depois multiplicar. Quando isso acontecer, aqui vai um parênteses, igual o caso anterior, que era 9 menos 1. Eu precisava resolver isso primeiro, então eu coloquei em parênteses. Aí depois eu fui multiplicar e dividir. Tá? Então aqui eu tenho que fazer esse cálculo primeiro, obrigatoriamente. Então por isso que na sequência tem isso, né? Bom, então é isso. Se ela tem essa comissão de 3% sobre a venda, a gente vai ver que 3% de 100.000 é 3.000. Então o salário da Kelly vai ser 5.000. Beleza? Simples assim, conta básica, galera. Lívia ganha o salário de 2.000 e também comissão de 3% sobre suas vendas após o imposto de 25%. Olha que mudou já. A Kelly, ela ganhava 2.000 e ganhava 3% sobre as vendas dela. Ela vendeu 100.000, ela ganhava 3% sobre 100.000. A Lívia não. O chefe da Lívia falou, o negócio é o seguinte, ó. Eu vou descontar imposto de 25% primeiro sobre o que você vendeu. O que sobrar, eu te pago 3%. Mudou o cálculo. Então, como é que vai ser agora? Olha só que legal. Eu preciso primeiro tirar os 25% dos 100.000 antes de multiplicar pelos 3%. Eu tenho que tirar o imposto. O chefe dela falou assim, ó, é só depois do imposto que eu te pago. Então, você vendeu 100.000, eu vou tirar o meu imposto, depois eu te pago os 3%. Então, eu vou tirar primeiro, por isso que ele veio entre parênteses aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o imposto, 100.000. Se eu tirar 25%, vai sobrar 75.000. Agora, eu vou calcular os 3% da comissão dela sobre 75.000. Então, eu vou chegar em 2.250. Então, o salário fixo dela é 2.000 e a comissão 2.250. No final, ela vai ganhar 4.250. É óbvio que ela vai ganhar menos que a Kelly, por quê? Porque o chefe dela falou, não, eu vou tirar meu imposto primeiro, filho. Não vou te pagar sobre tudo, não. Porque eu tenho que pagar imposto. Se eu te pago, eu fico no prejuízo. Então, ele desconta o imposto. Então, viu a ideia? Então, eu tenho parênteses primeiro, eu resolvo o parênteses. Depois eu multiplico, para depois somar. É por isso que tem a sequência. Então, é importante a gente saber a sequência, porque na hora que nós tivermos que fazer um cálculo, por exemplo, você, se tiver um comércio, alguma coisa, ou se estiver calculando a sua renda mesmo, você ganha salário e comissão, você precisa saber como é que ele vai fazer os descontos, tudo, para você calcular. Então, é legal você ter essa noção da sequência, né? Beleza? Finalizada essa parte, vamos para arredondamento. Galera, é revisão. Só tô passando, eu vou passar, tá?
É só revisão. Teoricamente, vocês já sabem a maioria dessas coisas. Ou tudo isso. Vai ter coisa que vocês não sabem, mas é legal. Mas vamos lá. Regra de arredondamento. Então, aqui tem duas coisas que a gente já vai aprender. Sinal. Presta bem atenção no sinal, tem muita gente que confunde. O lado maior, a boca aqui, ó, é o maior. Pronto. A boca é o lado maior. Se o sinal estiver para cá, o lado maior está com a boca aberta. Se o sinal estiver para cá, o lado maior está com a boca aberta. Se o maior é a boca aberta, o outro lado é menor, certo? Tá vendo aqui, né? Se o lado aqui é maior, o menor é aqui. A boca aberta é pro maior. Ah, vai comer. Tá? Então, aqui, ó, automaticamente, eu tô aqui, ó, o mouse aqui, ó. Todo número que for menor do que 5, porque ó, 5 é maior, tá vendo? Todo número que é menor do que 5, eu vou manter o número que eu quero arredondar. Então, olha só, exemplo. Vamos entender isso aqui. Eu quero arredondar o 2 para um número inteiro. Eu não quero decimal, quero só o número inteiro. Eu quero arredondar o 2. Eu vou arredondar o 2 para 1, deixo ele como 2. Não tem arredondamento para 1, tá, galera? Eu vou deixar ele como 2 ou eu jogo ele para 3? Então, se o número que vier depois for menor do que 5, eu mantenho ele. Então, ele continua 2, ó. Tudo bem? De novo, eu quero arredondar o 2 para o número inteiro. Ou que seja, eu vou deixar ele só 2 ou vou deixar ele 3. Então, se o número que vier depois for menor do que 5, então seja 1, 2, 3, 4 ou 0, 0, 1, 2, 3, 4, ele permanece 2. Tá? Outro exemplo, eu quero arredondar agora essa decimal aqui, ó, 24,32. Eu quero arredondar esse 32 aqui, ó. Qual é o próximo número? 4. 4 é menor que 5, então fica 24,32, ele não muda. 265,45. Eu quero arredondar isso aqui, ó, 45. O próximo número qual que é? É o 4. Se é 4, é menor que 5. Se é menor que 5, então ele não muda. Então, se aqui for 1, 2, 3, 4 ou 0, permanece 45. Beleza, galera? É arredondamento, coisa básica. Agora lá. Se o número for igual ou maior, ó a boca aqui, ó, a boca maior, ó. Se for igual ou maior que 5, você vai acrescentar 1. Então, 2,58. Olha o 5 aqui, ó. 2,50. Se fosse 4, eu deixava, mas agora é 5. 6, 7, 8, 9. Eu vou arredondar para 3. Então, 2,58 vira 3. 24,32. Eu quero arredondar o 32. O número posterior é maior que 5. Então, ele vira 3. 24,33. E o 26545, agora ele tem um 5 depois, ó. Então, se for igual ou maior que 5, acrescenta 1. Então, eu vou acrescentar 1 aonde? Aqui, ó. No 46 aqui, galera, ó. Então, meu 26545 vira 26546. Simples assim, essa é a regra de arredondamento, tá? Menor que 4 mantém, igual ou maior que 4, acrescenta 1. Beleza? Só revisão. Vamos lá. Para onde a gente vai agora? Troca de lado. Olha que legal. Daí tem pessoas que se confundem, mas vamos tentar entender. Troca de lado. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu tenho 5 igual 3 mais 2. Básico, né, galera? 3 mais 2 igual a 5. 5 igual a 3 mais 2. Beleza. Se eu tiver que trocar um número de lado, o resultado tem que ser o mesmo, né? Então, por exemplo, 5 menos 3 igual a 2. Tá justo, né? 5 menos 3 igual a 2. O que eu peguei? Eu peguei o 3 aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu peguei o 3 aqui e joguei para cá, pro outro lado do sinal de igual, né? Então, quando eu troco ele de lado, eu mudo o sinal. Por que eu tenho que mudar o sinal? Porque os dois lados têm que ser iguais. Então, se eu colocar um mais aqui, vai virar 8. Não vai virar 2. Eu preciso que os dois lados sejam iguais. Beleza? Até aí, tranquilo? Se eu tiver 12 igual 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. 12 igual 4 vezes 3. Beleza. Se eu quiser levar o 3 para o outro lado, eu não posso colocar 3 vezes 12 igual a 4. E 3 vezes 12 é 36. Então eu troco o sinal. 12 dividido por 3 igual a 4. Aí bate a conta. Os sinais são sempre contrários, né? Quem é mais vira menos. Quem é vezes vira divisão e vice-versa, né? Vezes divisão, divisão vezes. E expoente raiz, raiz expoente. Sempre o contrário, tá? As contas se correlacionam aí. Próximo. 5 igual a 20 dividido por 4.
Tá justo, né? 5 é igual a 20 dividido por 4, tá certo. Se eu quiser mudar, se eu quiser levar o 4 para o outro lado, eu não posso colocar 5 dividido por 4 igual a 20. Então eu coloco 5 vezes 4 igual a 20. O contrário de divisão é a multiplicação. É a mesma coisa, se eu quiser trazer daqui para cá, ó. Então, o contrário da multiplicação é a divisão. O contrário da divisão é a multiplicação. O contrário de menos é mais. E assim vai. Conceito que tem que saber, tá? Conceito básico de matemática. Aí você fala assim, ô, mas é bico, meu. Isso daí é na quinta série. E é verdade, né, cara? A gente aprende isso bem no comecinho, mas é importante a gente revisar. Por quê? Porque vão acontecer cálculos aí no nosso decorrer do tempo, em que eu não vou falar mais sobre isso, tá? Agora, e quando a conta tá assim, ó? Ah, moleque, agora! Por exemplo, a gente vai ter um cálculo que vai aparecer essa conta aí. Ela é 1 mais 0,05 elevado a menos 8. Aqui complicou. Porque, presta atenção, quando eu estou elevando um número a um expoente, eu quero aumentar o resultado. Então, por exemplo, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8, e assim vai, 2 elevado a 4, 16, e vai embora, vai embora. Então, toda vez que eu aumento o número que está sendo elevado, o expoente, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o resultado. Só que agora o número é negativo. Quando o número é negativo, eu estou diminuindo o resultado. Quanto maior for o meu número, o expoente, maior, quanto maior for o expoente com o sinal negativo na frente, ele vai diminuir o meu resultado. E na calculadora a gente não consegue fazer essa conta. Então aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai inverter o lado. Como é que eu inverto esse lado? Tudo bem que não tem um igual aqui, tá, galera? É só para vocês saberem que na matemática, alguém conseguiu identificar quais são os processos que você inverte e sai o mesmo resultado e facilita a conta. A ideia é facilitar a conta, tá? Então, e aí, o que eu faço com isso aqui? Dá um pause aí e pensa aí. Pensou? Tá beleza? Então vamos lá. Eu faço a mesma conta, só que eu coloco ele sobre 1. Eu divido por 1. Então eu coloco... Eu divido por 1 não, né? Eu vou dividir 1 por esse número. Então eu coloco 1 em cima e divido por esse mesmo número, só que agora eu posso transformar o expoente positivo. Ou seja, eu consigo fazer a conta. Lembra, a gente vai ver mais para frente aí. Qualquer número que é dividido por um número maior que 1, ele diminui. E se ele for dividido por um número menor que 1, ele aumenta. Então, essa é a sacada. Eu não quero reduzir o meu resultado, porque eu tenho um expoente, né? O meu expoente é negativo, certo? Eu quero reduzir o resultado. Então, eu coloco ele debaixo de 1. E esse resultado, ele vai ser maior que 1. Esse resultado aqui, tá, galera? Ó, aqui, ó. Como o meu expoente agora está positivo, o meu 1,05, ele vai crescer. Então, se eu tenho o número 1 dividido por um número maior do que 1, o meu resultado é menor que 1. Compliquei a coisa, né? Vocês vão ver acontecendo, não esquenta. Mas é isso, toda vez que eu divido o número pelo número menor que 1, ou maior que 1, perdão, eu diminuo o resultado. E quando eu divido por um número menor que 1, eu aumento o resultado. Então, alguém pensou nisso e falou, se a gente fizer assim, ó, pá, dá certo. Então, essas são regras que vão acontecer em algumas contas aqui, e eu pressuponho, né, que vocês já sabem, por isso que eu estou fazendo só uma revisão. Beleza? Vamos pro próximo aí? Opa, não é aqui não. Vamos pro próximo slide. Peraí, deixa eu ajustar a tela aqui. Beleza. Letra nos cálculos. Puta, pra que coloca letra? Você já se perguntou isso? Pra que coloca letra nas contas? Eu não aguento, mano. Coloca letra nas contas. Não dá pra entender. Dá pra entender. A ideia é a seguinte. Por que coloca letra nas contas? Porque alguém criou um cálculo. De novo. Alguém criou uma fórmula. Um cálculo qualquer. Só que os números não são os mesmos. Então vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos entender aqui. Ó. Por exemplo. X mais Y igual a Z. E que é isso? Claro, você só vai entender quando der nome aos bois. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver. Ó, X, dá para ver, né? X é o seu salário fixo. Lembra do exemplo da Kelly e da Lívia lá? O salário fixo da Kelly era 2.000. O Y é a comissão das vendas. E o Z é a renda total. Então, olha só. Se eu pegar
o salário fixo delas e depois somar com a comissão delas, eu vou ter a renda total delas. Então ela ganhou 1.000, salário 2.000, comissão de 3.000, renda total 5.000. Só que uma vez que a fórmula foi criada, você vai colocar o seu salário e a sua comissão. Eu vou colocar o meu salário e a minha comissão. Todas as pessoas vão colocar os seus salários e as suas comissões. E os números são diferentes. Cada um ganha de forma diferente. Salário é diferente, comissão é diferente, as vendas do mês é diferente. Ou seja, a fórmula ela é criada para todo mundo. Só que ela não pode ser colocada com número. Porque, por exemplo, se eu falar assim, olha, a fórmula é essa, 2.000 mais 3.000 é igual a 5.000. E aí? E o seu salário, como é que você calcula? Essa é a ideia das letras. As letras é, olha, a fórmula é essa. Agora, vê o que você quer descobrir daqui e vê o que você já tem de número. Então, por exemplo, aqui a gente tem o X, que é o salário, e a comissão. O que eu quero saber? Eu quero saber qual que é a minha renda total. Só que eu posso pegar também a minha renda total e falar assim, eu quero ganhar 5.000. O meu salário é de 2. Quanto que eu preciso vender para chegar a 5.000? Quanto que eu preciso ter de comissão para chegar a 5.000? Então você também pode fazer isso. Então a fórmula ela é manipulável, mas ela já existe. Então aqui a gente vai fazer o que fez anteriormente. A gente vai trazer o X, levar lá perto vai levar para o Z, o sinal é menos, vira mais. Então vamos supor, eu quero ganhar 5.000. Aí eu pego o salário de 2. Aí eu jogo o 2 lá para o outro lado com menos. Então 5.000 que eu quero, menos 2.000 da minha renda. Quanto que eu preciso? Que é o Y, a comissão. Preciso de 3.000. Então a gente vai fazendo essas fórmulas. Oxe, minha garganta deu ruim. Beleza? Então é para isso que serve a letra. Agora, é claro, essa letra aqui, ela é X, Y, Z. Mas eu posso ter, por exemplo, R igual a C igual a SF. Ah, complicou. Não. SF é salário fixo, C é comissão e R é renda total. Eu vou colocar a letra que eu quiser. É isso. Por exemplo, A mais B mais C. A é o salário fixo, B é a comissão, C é a renda total. Tanto faz. A letra não importa. O que importa é você ter o que tem do lado direito, o significado da letra. O que significa o A? O que significa o B? O que significa o C? Uma vez que você saiba disso, ótimo. Você vai pegar o seu salário, vai pegar a sua comissão, vai fazer a conta e vai descobrir quanto você ganha no final do mês. É isso, por isso que servem as letras nos cálculos, tá, galera? Beleza? Às vezes eu fico com medo de falar, porque tem coisas que para mim já é simples, mas para vocês podem não ser. Então eu queria sempre transmitir de uma forma simples, mas eu não sei até que ponto vocês vão estar entendendo. Eu não estou conseguindo interagir com vocês. Eu não consigo ver se vocês estão assim... né? Então é muito complicado. Então eu espero que esteja sendo de forma clara, tá? Se não for, manda um comentário e fala, Roberto, explica aquilo lá de novo que eu não entendi e tal. Tá? Manda mensagem e tal, a gente vai vendo. Próximo. Pensando nos cálculos, vamos lá. Fórmula de renda total. Y é igual a X mais Z. Bom, é só um exemplo, galera. A gente já viu salário fixo, comissão, renda total. Então a Lívia ganha salário fixo de 2.000. E também comissão de 3 sobre as vendas, com a renda total dela, se vender 100.000. Então a gente já viu que é 2.000 mais 3.000, 5.000. Beleza? Só uma revisãozinha pra gente ver. Você só vai substituir. Eu sei que o X é o salário fixo. Eu sei que o Z é a comissão. Então o Y é a renda total. Então 2 mais 3, renda total, é igual a 5.000. Beleza? C mais igual a A mais B. É a mesma coisa. A, eu já falei. O A estou falando, é o valor investido. Então o A aqui é o valor investido. O B é os juros. B é os juros. C é o valor no futuro. Então o C é o valor no futuro. Então, ou seja, é o valor que eu investi, mais os juros, vai dar quanto eu vou ganhar lá no futuro. Então vamos supor, a Kelly investiu 500 em uma LCA e receberá juros de 11% ao ano sobre o seu investimento. Quanto Kelly receberá após um ano? Oxi. Então vamos buscar os valores no texto. Valor investido. Quanto que é o valor investido? 500. Então beleza, vamos pôr aqui, 500 valor investido. Quanto que é os juros? 11%. 11% de 500 dá 55. Tá 55 aqui, E o período é um ano. Então ela ganha um ano 11%. Então ela vai ganhar 500 mais 55. O valor no futuro, C, é igual a 555. Simples assim. Beleza?
Bora lá. Agora que a gente está falando de multiplicar e dividir. Então, isso daqui eu vou dar uma geral. Eu quero que vocês... Sabe, galera, não é fazer a conta. Ah, eu quero que você saiba fazer a conta. Não. Presta atenção nisso. Eu quero que você tenha uma abstração. Que você simplesmente saiba disso. Tem que ser natural. Não é fazer conta. Então, por exemplo, a multiplicação. Número menor do que 1 aumentam o resultado. Então, se eu pegar 25... Opa, peraí. Número maior que 1. Perdão. Números maiores... Olha, eu confundi nesse sinal. Número maior que 1 aumenta o resultado. Então, qualquer número que eu multiplicar por outro número maior do que 1, 1,1, 1,2, 3, 4, ou multiplicar por... no caso 3 aqui, 3, 4, 5, 10, se eu multiplicar por 1000, qualquer número que eu multiplico por outro maior do que 1, o resultado cresce. O resultado aumenta. Aumenta o resultado. Você fala, óbvio, né, Roberto? Óbvio. Tudo bem, óbvio. E qualquer número menor do que 1, que muitas vezes para muita gente não é tão óbvio, ele aumenta. Não, ele diminui o resultado. Uma multiplicação pode diminuir o resultado? Multiplicação não é um número vezes o outro, não tem que aumentar? Não. Então, se o número for menor do que 1, ele diminui o resultado, por mais que está fazendo uma multiplicação. Então, isso tem que ser natural para você. Não é que você tem que fazer a conta e acertar o resultado. Você tem que simplesmente ter isso dentro de você. Por exemplo, quando a gente for calcular percentual, tem que ser natural. Qualquer percentual que seja menor que 100% vai diminuir o número. Quanto que é 75% de 100? É mais que 100 ou é menos que 100? É menos. Porque 75 é 0,75. Quanto que é 23% de 84? Não sei. Mas é 0,23 vezes 84. É um número menor do que 1 vezes 84. Eu sei que é menos de 84. Não é mais de 84. Porque um número menor do que 1 vezes outro, o meu resultado, ele diminui. Então, é essa ideia que eu queria que vocês tivessem. Por que ter essa ideia? Porque quando chegar em percentual, se você sabe que qualquer número menor do que 1 multiplicado por outro número dá um resultado menor, você nunca vai cair no erro de fazer um cálculo errado e, por exemplo, você ter 0,23 vezes 84. Aí você encontra um resultado, por exemplo, de 120. Aí você falou, opa, bem. 0,25 vezes 84 tem que ser menor do que 84. Então você já mata a charada na hora, você não cai em erros, tá? Às vezes na hora de digitar na calculadora você digitou errado, e aí você às vezes pega um resultado que não está certo, tá? Então tem que ser intuitivo. Números maiores que 1 multiplicado por qualquer número aumenta o resultado, tá aqui, né? E números menores do que 1 multiplicado por qualquer número diminui esse número, tá? Diminui esse número. Beleza? E a divisão? A divisão ao contrário. Números maiores do que 1, elas diminuem o resultado. Então, por exemplo, 25 dividido por 5 vai dar 5. Então, o meu 25 caiu para 5. Então, qualquer número que seja dividido por um número maior do que 1, o 25 diminui. Beleza? E o contrário é natural, né? Qualquer número menor do que 1. Então, se eu dividir um número por qualquer número menor do que 1, o 25 aumenta. O 25, no caso, é o 25 aqui, né? O número aumenta. Então, eu tenho 25 dividido por 0,5. Foi para 50. Aí, de novo. Mas se eu estou dividindo, eu não tenho que quebrar um monte de partinha? Então, o resultado não é pequenininho? Eu tenho que diminuir o 25. Mas não se esqueçam. Qualquer número menor do que 1 aumenta o resultado. Beleza? Galera, isso daqui é revisão de matemática. Então, essas coisas eu acredito que vocês já saibam. Mas esse conceito, sabe? Queria que essas coisas fossem intuitivas para vocês. Simplesmente natural. Porque não é ir na calculadora fazer o resultado. É fazer a conta. É você ter essa intuição para que cada cálculo que você faça, você tenha noção para onde você está indo. Não sei, talvez eu não consiga transmitir o que eu quero dizer, o que eu sinto quando eu estou fazendo a conta. Mas quando eu faço uma conta, eu sei mais ou menos para onde eu estou indo. Eu sei mais ou menos para onde ele vai me levar. Eu só não sei qual é o resultado exato. Então, se eu vou diminuir, se eu vou multiplicar, se o número é maior ou menor que 1, se eu tenho um expoente, eu sei para onde ele está me levando. Então, se o resultado vai para um outro lado, igual aqui, ó, se o número é menor que 1, eu pego 25 e vou dividir por um número menor que 1.
e o resultado diminui, é menor do que 25, para mim é natural. Tá errado. Eu tô indo para baixo, eu não tô indo para cima. Então, é isso que eu queria que vocês conseguissem, tá? Então, se vocês quiserem, não tiverem isso, passa de novo isso aqui, faz uns testes, vai na calculadora, monta umas contas, faz uns exercícios, né? E aí vocês vão conseguir ter essa ideia aí, tá bom? Tô acompanhando o tempo aqui para eu não passar muito da aula. Então, é isso aí. Números maiores que 1 diminuem o resultado, diminui o número principal, né? Diminui o 25, e números menores que 1 aumenta o 25. Porcentagem. Vamos lá, porcentagem. Porcentagem tem muita gente que tem dificuldade, né, galera? Porcentagem. O nome está dizendo aqui, ó, por dividido centagem. É muito legal, porque é um número que você tá... O número que estão te dando, número, por exemplo, 20%, é o 20 dividido por 100. É um número por cento. Por 100. Está dividindo por 100. É isso que ele está querendo te dizer quando ele fala porcentagem. Então, 10 por 100. 10 porcentagem. É 10 dividido por 100. Então, 10% é 10 dividido por 100, que vai dar 0,10. Então, é para transformar em decimal isso aqui. Porque em decimal a gente vai fazer conta. Não tem cálculos que você não vai colocar 10%, você vai colocar 0,10. Tá? Na multiplicação, vezes 10%, sai o resultado. Mas quando você tem que colocar em expoente, aí você vai ter que somar isso aqui com 1. Não dá para somar, mas tem que somar 0,10. Tá? Então, vamos lá. 15%. Quanto que é? 15 por 100. 0,15. E 27,5%. É 27,5 por 100 dividido por 100. 0,275. Olha que legal. Aqui apareceu uma vírgula, tá, galera? Quando você divide, ó, a vírgula some. Fica 0, porque pega na calculadora aí, 27,5 dividido, não é dividido, não, por 100. Vai dar 0,275. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ter uma tabelinha. Para que serve essa tabelinha? Para a gente ter noção. De novo, eu quero muito, se você não tiver isso, que você tenha noção dos cálculos. Que você consiga abstrair na sua cabeça assim, ter a noção para onde você está indo, para onde é o cálculo. Então, por exemplo, se eu tenho de 1 a 9%, eu tenho 0,01 a 0,09. Por quê? 1 dividido por 100 dá 0,01. 2 dividido por 100, 0,02. 3 dividido por 100, 3 dá 0,03. 4, 5, 6, 7, 9 dividido por 100, 0,09. Então, do 1 ao 9%, você vai ter do 0,01 ao 0,09. E agora, do 10 ao 19%, 10 vira 0,10. O 19 vira 0,19. Então, o 10 permanece e o 19 permanece. Agora, o 1 até o 9, ele não vira 0,1. Porque 0,1 é o 10. Ele vai virar 0,01. Então, prestem bem atenção nisso aí, tá? Toda vez que você tiver um 1 ao 9%, ele é 0,01 até 0,09. Beleza? O restante é mais fácil, porque ó, eu tenho aqui 20 a 29, é 0,20 até 0,29, ou seja, 0,21, 0,22, 0,23 e assim vai. Então assim, na sequência, né? Do 90 ao 99, eu tenho 0,90 a 0,99. E quando eu tiver 100%? 1. 100% é 1. Beleza? E aí fecha. Então essa tabelinha ela é importante porque acho que fica mais claro a gente entender. Se tiver essa tabela na cabeça, se abstrai. Quanto que é 23%? 0,23. Quanto que é 72%? 0,72. Quanto que é, sei lá, 53,5? 0,535. 535. Acabou. Tá? E 200%? 100% é 2. Se 100% é 1, 200 é 2, 300 é 3, 400 é 4, 1000 é 10 e vai embora assim, tá? A cada 100% equivale a 1, beleza? Muito importante, 100% é 1. Por quê? Porque 100 dividido por 100 é igual a 1. Então 100% é sempre 1, beleza? Isso é importante porque nos cálculos de juros a gente sempre vai usar 1, que é o valor principal.
Então, por exemplo, você faz um investimento de R$100 num tesouro direto que vai te pagar 10%, tá bom? Os R$100, ele vai ser devolvido para você. Então, você não vai mudar. Você fez um investimento de 100 e esse 100 vai ser devolvido para você. Então, ele não muda. O que você quer saber é quanto que eu vou ganhar em cima disso. Então, é 1, alguma coisa. O que é esse 1? É o seu 100%, é o seu dinheiro. Ele já vai voltar. O vírgula alguma coisa é os juros que vai ser pago para você. Então, se eu multiplicar, vamos supor, você investiu R$100, certo? Se eu multiplicar R$100 por 1, não vai dar 1. Ou vai dar 100, perdão. Eu investi 100. Vezes 1 é 100. Não mudou nada. Eu coloquei meu 100 e saiu 100. Então eu não ganhei nada. Agora, se eu multiplicar por 1,05, aqui ó, 0,5 aqui ó. Quanto que é 0,05, galera? 1,05. 5%, certo? 5%. Se eu multiplicar o 100 por 5%, o resultado vai ser R$105. Opa, ganhei R$5. Então é só multiplicar o 1 mais os juros pelo valor que você colocou. Claro que tem um tempo ainda, né? A gente vai ver. Mas beleza. Então a ideia era essa aí. Tá bom? Tabelinha fica aí pra gente ver. Como encontrar a diferença percentual? Bom, vamos ver se a gente consegue, né? Eu vou pedir para vocês segurarem um pouquinho aí mais pra gente terminar só essa parte percentual. Como encontrar a diferença percentual? Vamos lá. 1 litro de leite custa R$7,50 e numa padaria e R$6,10 em supermercado. Qual é a diferença percentual entre os dois leites? Vamos lá. Um custa R$7,50, um custa R$6,10. A conta é muito simples para saber o percentual de diferença. A gente vai pegar o maior e dividir pelo menor. O resultado vai ser 1,2295. Toda vez que o resultado for 1, alguma coisa, a gente vai fazer o processo inverso agora, tá? A gente falou do investimento, que a gente tem que multiplicar, para a gente saber, para a gente ver para onde vai o nosso valor. Aqui a gente vai desconsiderar um 1. Então, toda vez que você dividir o valor maior pelo menor e o resultado for 1, alguma coisa, tá aqui, ó. Resultados com 1, alguma coisa, retiramos o 1 e a vírgula. Então, simples. Maior valor dividido pelo menor valor. Resultado, 1, alguma coisa. Retiramos o 1 e a vírgula. O que sobra? Sobra 22,95. Esse é o percentual de diferença. Você só vai pôr uma vírgula ali, ó. Ou seja, a diferença de 7,50 para 6,10 é de 22,95%. Ou seja, se eu comprar o leite no supermercado, eu economizo 22,95%. Galera, no mercado financeiro, em qualquer lugar, é difícil você ganhar 22,95%. Então, se o seu leite, você consegue economizar isso, vai no mercado e compra mais barato. Essa é a ideia, entendeu? Tô babando aqui, eu preciso tomar uma água. Mas a ideia é essa, tá? Vamos lá. Como encontrar, de novo, né? Vamos um outro exercício. Estela fez um investimento de 1.200 e quando resgatou, recebeu o valor de 1.435. Qual é o percentual de ganho de Estela? Vamos lá. Maior valor, 1.435, dividido pelo menor valor. Né? Você pode entender isso de duas formas, tá, galera? Você vai ouvir muito isso. É o valor final menos o inicial. Tá? O valor final menos o inicial, ou maior menos o menor, perdão, dá 1,1958. Lembra que a gente viu? Números maior, resultado com 1, alguma coisa, a gente vai desconsiderar o 1 e a vírgula. Então vai sobrar 19,58. Coloca uma vírgula no segundo número ali. Beleza? Ela ganhou 19,58% nesse rendimento. Então é assim que é feito esse cálculo. O que mais que a gente tem aqui? A fórmula é essa aqui, ó. É valor final menos valor inicial, dividido pelo valor inicial, menos 1 vezes 100. Você pode calcular dessa forma também, né? Porque se você fizer isso na calculadora, por exemplo, aqui, ó, valor final, 1.435. 1.435 dividido por 1.200. Vai sair um resultado, vai ser isso aqui, ó. Menos 1, ou seja, você está tirando 1. Aí, o que sobrar, você faz vezes 100. Vai sair esse 19,58, tá? Que é isso aqui, ó. Menos 1 vezes 100. Não esquece que aqui você tem que colocar um parênteses, vou fazer a conta. Por quê? Porque essa conta tem que resolver antes de chegar nessa aqui. O valor é 19,58. Beleza? Porcentagem ainda. Ah, esse é legal. Vamos lá. Esse aqui vai ser legal. Deixa eu ver até onde eu vou. Rapaz, tá longe ainda, hein? O último é esse aqui. Beleza. Vamos lá. Uma conta de energia foi paga com atraso de um dia. Isso é importante porque é a nossa rotina, né?
Na conta é explicado que as contas em atraso incidem multa de 4% sobre o valor. Sabendo que a conta custava 360, qual é o valor pago pela conta devido ao atraso? Então vamos lá. A conta é de 360. Lá está escrito, ó, se você não pagar em dia, você vai pagar 4% de multa. Eu preciso saber quanto que é 4% de 360, tá? Para poder fazer a minha conta. Então vamos lá. Aqui são as possibilidades de resultado, tá? Eu peguei isso daqui na internet, tá, galera? Como encontrar o valor percentual de um número? Eu quero encontrar 4% de 360. Lembra da tabelinha? 4% vai dar quanto? 0, você sabe, né? Vamos lá. 4% de 360. Ou seja, eu vou fazer primeiro 4%, que é 4 dividido por 100, 0,04. Primeiro eu descubro quanto que é em decimal. Olha lá, ó. Tabelinha, do 0 até o 0,9, até 9%, perdão, é 0,01 até 0,0. Aqui tá errado, né? Aqui é do 1, né? Aqui come bola, perdão. Beleza? Então vamos lá. Eu já sei que é 0,04, eu transformei o percentual em decimal. Então beleza. Agora o que eu vou fazer? 0,04 vezes 360. Simples assim. Eu descubro que 4% de 360 é 14,40. Ótimo. Então eu sei quanto que é 4% igual a 14,40. Mas qual que é a pergunta? Quanto que ele vai pagar na conta? Então é 360, perdão, que é o valor da conta mais 14,40, que é os juros, a multa, né, que ele vai pagar, na verdade, a multa. Então é 374,40. O resultado é o D. Beleza? Então é assim que a gente faz essas contas aí. E onde eu tô? É isso, galera. Acho que, deixa eu ver se a próxima é o próximo diferente. Parei aqui mesmo. É isso aí. Então, essa é a primeira parte. Eu vou postar tudo junto, tá? Mas eu vou dividir, porque dá muito tempo. O cérebro não vai. O ideal é 40, 50 minutos ali pra gente poder estar focado. Agora eu peço para vocês que entrem no modo difuso. O que é isso aí? Relaxa um pouco. Toma uma água, sai, lava uma louça, come alguma coisinha, faz uns polichinelo, sai da tela, né? Se estiver no celular, no computador, sai da tela um pouco, relaxa e descansa, né? Toma uma água, respira, movimenta, olha para a luz, olha para a natureza, faz qualquer outra coisa durante uns 10 minutos e aí vocês voltam. E aí quando vocês voltarem, a gente dá continuidade aqui. Tudo bem? Aguardo vocês no próximo módulo. Até já. Tchau, tchau.